Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil e na aula de hoje estudaremos o artigo 221 do citado Código. Como de costume aqui, nós lemos o dispositivo legal que será estudado, que é uma recomendação muito importante sempre que vocês forem estudar algo, leiam a lei antes de avançar para conteúdos mais aprofundados. Então aqui no caput do artigo 221, diz o seguinte, diz que suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Então, aqui é dito que suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Pessoal, em primeiro lugar, eu faço um destaque, que é o seguinte, veja essa expressão inicial, suspende-se o curso do prazo. Quando se diz suspensão de prazo, nós temos que o período de tempo transcorrido antes da suspensão é contado normalmente, tornando o prazo a correr após a suspensão apenas pelo saldo restante. Isso nós vimos na aula anterior, né? E aqui nós também estamos tratando de uma situação de suspensão de prazo, ou seja, tudo que já tinha corrido antes valeu, perfeito, foi contabilizado, e quando voltar a correr o prazo, só vai voltar a correr pelo saldo restante, por aquela diferença lá que ainda não tinha transcorrido. Isso, inclusive, nesse artigo 221, também é evidenciado por essa expressão final em laranja na tela de vocês, que diz, devendo o prazo ser restituído como por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Então, se o prazo era de 15 dias, decorreram ali 5 dias úteis, quanto que vai faltar para poder ser restituído o que faltava para a complementação? Vai faltar ali mais 10 dias. Então, quando voltar a correr depois da suspensão, a parte terá mais 10 dias, que é a diferença, é o saldo restante. 15 menos 5 dá 10 dias, ok? Isso aqui básico, né? Nós tínhamos, inclusive, estudado um pouco disso na aula passada, não precisamos nem avançar muito nesse momento. E aí nós continuamos aqui para tratar da primeira situação que suspende o curso do prazo. A primeira situação que suspende o curso do prazo é o quê? É um obstáculo criado em detrimento da parte. Olha só, um obstáculo criado em detrimento da parte. Entendam que este obstáculo ele deve ter sido causado por uma situação alheia à parte prejudicada, não importando quem foi o causador. Por que eu destaquei isso aqui? Eu destaquei isso aqui só para vocês terem em mente que não pode ser a própria parte que criou o obstáculo para si. Obviamente não. Ela não vai poder se beneficiar porque ela criou para si mesma um obstáculo. Na verdade, quem criou esse obstáculo para aquela parte é qualquer outra pessoa. Trouxe 2 exemplos para vocês para mostrar como que qualquer pessoa mesmo aqui pode gerar esse obstáculo aqui criado em detrimento da parte. Primeiro caso, um caso em que a parte contrária cria o obstáculo. Imaginamos que o advogado da parte contrária retira os autos físicos do cartório e não o devolve, impedindo que o adversário se manifeste dentro do prazo que ele tem lá no processo. Ora, nós percebemos aqui que a parte contrária criou um obstáculo para que não houvesse manifestação dentro do prazo. Ora, é natural eu concluir aqui que aquela pessoa não vai poder ser prejudicada pela ação do seu adversário. Da mesma forma, imaginemos aqui, olha, uma situação hipotética 2 em que a própria serventia do cartório não consegue localizar os autos físicos, impedindo que a parte se manifeste dentro do prazo. Nessa situação 2 aqui que eu coloquei para vocês, nós vemos que é o próprio cartório que pode ter criado, eventualmente, aquele obstáculo ali, que impediu a parte de se manifestar dentro do prazo, tá bom? Então, vocês percebem aqui uma coisa, vou destacar aqui, né? Físicos, olha, autos físicos. Nos 2 exemplos eu citei autos físicos, porque
Embora esse artigo 221 ele valha sim, continua valendo para os autos digitais, tá bom? Mas é muito mais fácil imaginar casos de incidência dele em autos físicos. É muito mais difícil nós imaginarmos uma situação em autos digitais, tá? Então, continua válido, continua vigente o artigo 221, mas nós temos em mente que as hipóteses de incidência elas eram muito mais volumosas aqui, né, muito mais fáceis de se perceber quando, lá atrás, os processos eram físicos. E, até tratando de autos digitais, eu trouxe uma pergunta aqui para vocês. Será que a indisponibilidade do sistema pode ser classificada como obstáculo criado em detrimento da parte? Então, será que se o sistema está fora do ar, não consegue acessar o processo, não consegue peticionar, será que isso pode ser classificado como um obstáculo criado em detrimento da parte? Ou será que isso não está incluído nesse artigo 221? Pessoal, não pode, tá bom? Olha, não está incluído nesse artigo 221. Por quê? Porque existe uma regra específica sobre as consequências da indisponibilidade do sistema. Essa regra está no artigo 224, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, lembra o seguinte, olha, regra especial prevalece sobre regra geral. O 221 é uma regra geral. Já o 224, parágrafo 1º, que nós pretendemos estudar de forma mais calma numa aula futura, esse 224, parágrafo 1º, é uma regra especial. Então, a regra especial, que trata sobre indisponibilidade do sistema, prevalece sobre a regra geral. Esse parágrafo 1º diz assim: os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Olha só. Então, no caso de indisponibilidade, há essa regra específica. Essa regra específica ela não gera a suspensão dos prazos, como no artigo 221. Mas a sua consequência, na verdade, é o quê? É que o dia de começo ou vencimento do prazo vai ser protraído para o primeiro dia útil seguinte, tá bom? Então, é uma regra específica. E qual é a segunda hipótese de suspensão? A segunda hipótese de suspensão está em azul aí na tela de vocês, que é o quê? Suspende-se o curso do prazo, ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Civil. Esse artigo 313 do Código de Processo Civil traz casos de suspensão do processo, olha só. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: se por um acaso o processo suspende, automaticamente os prazos processuais também se suspendem, ok? Então, se o processo suspende, os prazos processuais também suspendem. Trouxe exemplos aqui, tá? Apenas exemplos de incisos aí do artigo 313 para nós vermos bem brevemente. Primeiro caso aqui que eu coloquei, olha, convenção das partes. Se o processo se suspende por convenção das partes, o prazo processual também se suspende. Então, se tinha algum prazo ali em curso, ele fica suspenso. Pela arguição de impedimento ou de suspeição, nós temos inclusive cursos sobre impedimento e suspeição aqui no canal. Isso aqui também gera a suspensão do processo e também gera a suspensão de eventuais prazos que estejam ali correndo. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, por motivo de força maior, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa, e quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Veja, tá? Eu trouxe aqui apenas alguns incisos, não são todos, mas são apenas exemplos para vocês entenderem que quando o processo se suspende, também se suspende o prazo processual que está em curso. Até destaco isso aqui, tá? Eu não trouxe um slide específico, mas eu destaco para vocês. Veja que nós estamos falando o quê? De prazos processuais, tá? Vale a mesma regrinha que eu expliquei para vocês em aulas anteriores. Prazos materiais, eles não vão se suspender. São prazos processuais que se suspendem. Agora eu trouxe esse slide aqui para nós fazermos um alerta aqui, né? Cuidado!
Veja que o artigo 221 é uma regra geral. Olha só, ele é uma regra geral. E nós sabemos que regras gerais podem ser o quê? Excepcionadas por regras especiais. Então, veja que o que eu estou passando para vocês nessa aula agora, nesse momento em específico, é um aprofundamento, tá? Nós estamos fugindo simplesmente da leitura específica do 221 e estamos aprofundando. Note que o 221 é uma regra geral e, como toda regra geral, pode ser excepcionada por regras especiais, tá bom? Como assim, professor? Veja, por exemplo, que o artigo 221 ele faz referência ao 313, né? E o artigo 313, inciso 1º, ele diz que suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, suspende-se pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Se porventura, pessoal, isso ocorrer durante o prazo para interposição de recurso, existe uma regra específica do artigo 1004, tá? O artigo 1004 diz que se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Nesse ponto, existe uma posição, uma corrente bem forte, falando que, nesse caso aqui do artigo 1004, há uma restituição integral do prazo para a parte recorrer, tá? Então, você verifica, olha, que no caso de falecimento da parte ou do advogado, e até no caso de força maior, olha, até no caso de força maior, nós vimos nesse slide aqui, olha, nós tínhamos visto que uma das causas é também o quê? A força maior. Mas se por um acaso a força maior ou o falecimento forem na pendência de prazo para interposição de recurso, aplica-se essa regra especial do artigo 1004, que, conforme mencionei, por uma corrente bem grande aqui e respeitável de entendimento, esse artigo 1004 aqui, ele restituiria de forma integral o prazo para a parte recorrer, tá? Então, não seria uma simples suspensão, porque a suspensão, ela faz o quê? Ela só restitui o saldo restante. Na verdade, no caso do artigo 1004, seria uma interrupção, porque o prazo seria restituído na sua integralidade, tá bom? Então, você percebe que a regra especial do artigo 1004 prevalece sobre a regra geral do 221, seja no caso desse inciso 1º ou até seja no caso da força maior, que nós vimos que também está prevista no artigo 313. Perfeito? E agora, para encerrar a aula, nós leremos o parágrafo único. O parágrafo único diz que suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então, suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Pessoal, seguinte a respeito desse parágrafo único. Esse dispositivo, ele busca garantir que os profissionais que atuam nos processos possam, de fato, se dedicar à tentativa de autocomposição, sem precisarem se preocupar com prazos processuais. Você imagina que o tribunal ele faz um multirão lá para poder tentar fazer a autocomposição, a conciliação, a mediação, enfim, faz um multirão lá. Agora, imagina que o advogado, ele pensa o seguinte: nossa, eu tenho umas audiências hoje, mas tem um monte de prazo meu vencendo hoje. Será que esse advogado se sentiria livre para poder se dedicar de fato à autocomposição? Ou será que ele ia querer, talvez, que essa autocomposição acabasse rápido para ele poder voltar para o escritório e peticionar o que ele precisa peticionar? É evidente que, se os prazos estivessem correndo durante um mutirão,
em que tem várias audiências lá acontecendo e ele tem que se dedicar a essas várias audiências, se os prazos estivessem correndo, ele se sentiria de uma certa forma pressionado a acabar logo com essa audiência para poder fazer o peticionamento dentro do prazo. Então, até por isso, o legislador vem e diz o quê? Que suspendem-se, novamente, olha só, suspendem-se, suspensão, a gente já explicou o que é, suspendem-se os prazos durante um programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição. E aí vem o detalhe nessa parte final, olha só. Os tribunais, eles devem especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então, é uma situação em que o tribunal faz uma publicação certinho, olha, estamos fazendo esse tipo de multirão, tal, então os prazos ficam suspensos conforme o artigo 221, parágrafo único do Código de Processo Civil. Então, isso aqui é feito com publicidade para que haja segurança, né? Não é uma situação sem segurança. O tribunal vai fazer toda a publicidade anterior, né, com antecedência, para que não haja dúvida sobre a suspensão dos prazos, conforme artigo 221, parágrafo único do Código de Processo Civil, tá? Então é isso, pessoal. Vocês viram que foi uma aula com bastante conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem, por favor, de curtir os vídeos, comentar, compartilhar com os amigos e nos vemos na próxima aula.